Fundo tá alto? Tá tranquilo? Salmo 132. Versículo é o 16. Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Vou reler novamente só o versículo 16. Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua misericórdia, Pai. Clamamos a Ti, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Por isso que clamamos, Pai, quebranta o nosso coração, seja feita sempre a Tua vontade, Pai, não a nossa. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra sempre tem que ser, Pai, a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Enquanto o Senhor está quebrantando o nosso coração através da poderosa palavra, opera as Tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, quebrantando também o coração deles, curando, libertando, restaurando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Aqui no Salmo 132, Deus está fazendo uma promessa, mas entenda isso. Aqui também no Salmo 132, Davi também está fazendo uma promessa. Eu vou construir o templo, eu vou construir uma casa ali para o Senhor habitar. Davi, ele no seu palácio, ele começou a reparar assim: olha, que Deus operou na minha vida. Antes eu ficava cuidando ali de ovelhas, olha o que Deus fez na minha vida. E ele começa a reparar: não é certo Deus ficar em tendas. Eu vou construir um templo para Deus. Os irmãos conhecem a palavra. Deus não vai permitir Davi fazer o templo, sim Salomão. Mas sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então hoje tem Davi aqui, sim ou não? Tem Davi aí? Tem descendente de Davi aqui também? Do mesmo modo, você tem que construir aqui, ó. Porque Deus quer habitar aqui dentro de você. Aqui dentro de você. E do mesmo modo que eu disse, essa promessa que Davi tinha no seu coração, esse propósito, assim também Deus, né? Deus tem uma promessa aqui para se cumprir nas nossas vidas. Ele fala no versículo 16: vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Antigamente só o sacerdote entrava no lugar santo, só o sacerdote, não era qualquer um que entrava ali. Mas Jesus Cristo era a promessa, era o Cordeiro, queria fazer o sacrifício ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através desse sacrifício feito, todos poderiam entrar. Então todos são chamados a partir de agora de sacerdote. Por isso que Deus está fazendo essa promessa: vestirei os seus sacerdotes de salvação. Através da palavra. Antigamente as pessoas tinham mania de rasgar as vestes. Hoje eu vou falar sobre vestes. Quarta-feira já preguei que Jesus Cristo vem como um ladrão e devemos estar com as vestes limpas. Por isso que hoje eu vou pregar sobre vestes.
E no Antigo Testamento era por costume, uma pessoa quando se arrependia mesmo, ele rasgava as vestes. Ali representava o arrependimento. Ele rasgava ali envergonhado, assim: não, eu vou mudar, eu vou mandar conforme a tua palavra. A tua palavra. Mas alguns tinham o costume de rasgar naquele momento, momentâneo, sabe? Conheceu ali, vamos dizer, ressaca, sabe? Depois que passou, volta a fazer a mesma coisa. E no livro de Joel, Deus vai falar assim: eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas sim rasguem o coração. Rasga o coração. Rasga o coração. E aqui é uma promessa que Jesus Cristo, ele cumpriu com essa promessa já na vida de alguns, e na vida de outros essa promessa tem que se cumprir aqui, ó: vestirei os seus sacerdotes de salvação. E como Deus, ele veste, alguns ele já vestiu, outros ele pretende vestir através da palavra. Através da palavra. Às vezes as pessoas, elas pensam que são salvas por apenas crer no nome de Jesus. E não é apenas você crer no nome de Jesus, é você viver, crer que Ele é a palavra. Eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 1. Orisaldo, você me ajuda aqui, guerreiro? João capítulo 1. O versículo 1 vai dizer assim, é um moreninho, moreninho. O versículo 1 vai dizer assim, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, Jesus Cristo, Ele era a palavra. Na hora que fala verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. Deus fez uma promessa. A partir da hora que o homem pecou ali, Deus já fez a promessa do cordeiro, que o cordeiro iria vir. Por isso que antigamente eles sacrificavam um cordeiro ali, até vir o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. A diferença nossa dos nossos antepassados, é essa daqui, ó. Eles andavam na fé que o cordeiro iria vir. Então eles tinham que andar ali conforme a palavra de Deus. A diferença nossa para deles é que nós já cremos que o cordeiro já veio. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. E ele continua sendo a palavra. Então, como Deus, ele troca as vestes do seu povo, é através da palavra. A palavra, ela vem lavando os irmãos. Você lembra quando Jesus Cristo lavou ali os pés dos discípulos? Eu vou até pedir para os irmãos irem em João capítulo 13 agora. João capítulo 13. O versículo é o 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Pode ir até o 11. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Como Jesus Cristo, Ele troca as nossas vestes, como Ele nos lava, é através da palavra. Você vê que Ele fala com Pedro, Pedro fala assim: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele vai falar para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Ele vai declarar aqui no versículo 10, declarou-lhe Jesus que já se banhou, não necessitais de lavar senão os pés. Quando Ele fala que os discípulos já tinham se banhado, é através do batismo, as águas. Eles já tinham ali descido as águas. Agora era necessário lavar os pés, porque a palavra de Deus, ela vem te guiando, sabe? Te guiando assim. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho, também relatado por João capítulo 15, onde que ele vai falar para os discípulos. Um pouquinho mais para frente. 15. O versículo é o 3. Ele vai dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é através da palavra que Deus, Ele troca as nossas vestes. É através da palavra que Deus, Ele nos lava. Ele nos lava. E eu quero pedir para os irmãos também irem no Evangelho relatado por João agora, capítulo 19. Entenda isso. Iniciamos no Salmo 132. Deus tinha feito uma promessa. Essa promessa já se cumpriu até nos tempos de hoje, na vida de alguns. Na vida de outros, Deus, Ele quer trocar as vestes, quer lavar a pessoa, lavar assim do pecado, através da palavra. Através da palavra. Então a palavra de Deus se cumpriu. Para quem crê que Jesus Cristo, Ele veio, né, para nos salvar, a palavra se cumpriu. Eu vou pedir para os irmãos, João capítulo 19, no versículo 24. Só para os irmãos verem como a palavra de Deus, ela é poderosa. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. O que está acontecendo aqui? Eles rasgaram as vestes de Jesus, quando Jesus Cristo estava na cruz. A túnica de Jesus, eles fizeram sorte ali, para ver com quem iria ficar. E existia uma profecia que isso iria acontecer. Às vezes você pode fazer algo assim que você está só cumprindo uma profecia que Deus já declarou, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Aqui era uma profecia que eles estavam praticando ali, que Deus já tinha profetizado. Eu vou pedir para os irmãos irem agora no livro de Salmo 22. É o Salmo da cruz. É o Salmo da cruz que vai falar ali o que Cristo iria passar. Um salmo que foi profetizado, né? Forte. Salmo 22. Todos estão conseguindo me ouvir? Então, e eu creio, meus irmãos, que esse ano a gente vai colocar o forro, aí esse barulho de chuva vai diminuir, né? Vai ficar mais tranquilo. Eu creio que Deus vai abençoar aqui alguém, 2 pessoas, eu acho, com 2 milhões, não sei.
Quem pega aí? Eu recebo, eu vejo 2 pessoas. Eu pego. Não, tem mais. Eu vi errado, mas tem mais gente aí, já pensou? Mas não esquece disso não, né? Depois esquece. Fica tão apaixonado do dinheiro que esquece. Mas você tem que lembrar, não, vou lá colocar o forro na igreja. Então, ó, Salmo 22. Só para os irmãos verem como é poderosa a palavra de Deus. Aqui, ó, no versículo 1 ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que Jesus Cristo falou na cruz, uma profecia que se cumpriu. Depois que passou anos, Jesus Cristo declarou essas palavras no momento certo. Agora eu vou pedir para os irmãos irem no versículo 18, onde que se cumpriu a profecia, igual lemos em João capítulo 19, versículo 24. Você lê para a gente? 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Só o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Então, ó, essa profecia tinha se cumprido ali na vida dos soldados. Inocentemente eles estavam cumprindo uma profecia. Assim também é, igual eu disse, que vamos viver as profecias que está escrito nesse livro aqui, tanto para o bem como para o mal. Para o bem a gente só vai cumprir as profecias se a gente deixar a palavra nos lavar, Deus trocar as nossas vestes. E ó, pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não há de passar. Você vê que isso se cumpriu. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 24 agora. Deixa eu passar uma fita aqui depois. O irmão Erisvaldo vai ler. Eu peço assim para os irmãos prestarem bem atenção, porque aqui Jesus Cristo ele vai fazer umas profecias também, que algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras irão se cumprir. Aqui o versículo 4 em diante, assim, pode ser até o 30, até o 35, Erisvaldo. Benção. Vamos aí, o 4 em diante. Presta atenção. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aqui Jesus Cristo está dando um alerta para a gente deixar a palavra nos purificar, para a gente ser salvo, né? Até mesmo da ira de Deus. Aqui ele está falando que isso irá acontecer. Algumas coisas já aconteceram, igual eu disse, e outras estão acontecendo e outras vão acontecer. Olha aqui, ó, que ainda falta acontecer, é o versículo 24. Lê aqui pra gente. Só o versículo 24. Porque haverá
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Só o versículo 35 agora. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele deixa bem claro: pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Então ele pede para você escolher. E aí, você vai querer que a palavra te limpa, te purifica? Você vai escolher que a palavra, você vai querer que a palavra ali, ela venha ali trocando as suas vestes? Ou você vai querer continuar com as mesmas vestes? Eu vou pedir para os irmãos irem em Apocalipse capítulo 22 agora. Escolhas que Deus ele dá para todo mundo. Por isso que lemos Mateus capítulo 24, versículo 14. Essa é a misericórdia de Deus. Ele quer trocar as nossas vestes, ele quer nos limpar, mas aqui a gente tem que querer. Eu vou só ler aqui enquanto os irmãos vão indo em Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Isso é a misericórdia de Deus. Ele pregando aí, você aceita? Seja a minha vontade. Você aceita que eu troque as suas vestes? Vocês acharam Apocalipse? É um livro difícil, né, minha gente, de achar Apocalipse. O versículo 11. Ele vai dizer assim, pode ler, guerreiro, só o versículo 11 e o 12, por enquanto. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lê na revista corrigida aqui, o 11 só. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, ele está falando, pode passar céus e terras, mas minha palavra não é de passar. Ele está falando, aquele que está sujo, se suja mais ainda. Mas aquele que quer se limpar, se santifica mais e mais e mais e mais. E no versículo 12, ele vai dizer: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, segundo as suas obras, você tem um grande direito de escolher, quer viver a sua vida, mas ele fala assim, você irá perder aquele dia. Mas aquele que perder a sua vida por conta do evangelho, esse vai ter paz. Então é esse livramento que Deus vem oferecendo para todo mundo, mas não é de qualquer jeito. Não é andar com Deus assim 50%. Ele quer 100%. Você buscando Ele. Quanto mais você busca, mais a palavra vai te purificando, mais ela vai te limpando. Quanto mais você ouve a palavra, mais Ele vai quebrantando o seu coração. Por isso que é necessário, meu irmão e minha irmã, você está vindo aos cultos, né? Está ouvindo louvores, parar de ficar gastando seu tempo, às vezes, no celular, sabe, na roda dos escarnecedores. O tempo está sendo curto. Você vê que parece que cada dia que passa, a hora passa mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E igual disse, ele é a palavra, versículo 14, ele vai: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes
assista o direito à árvore da vida. Ó, o versículo 13, assim, perdão, guerreiro, 13 ao 14. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Então, ó, bem-aventurado, feliz aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Então, ó, é através da palavra que Deus vem nos purificando. No livro de Zacarias, fala que, capítulo 3, que o diabo, o acusador, ele estava à direita de Josué para acusar ele, por causa que Josué estava com as vestes sujas. Às vezes fala que o diabo fica à esquerda, né? Mas nesse dia ele estava à direita. Ele estava à direita, assim, pronto para acusar Josué, porque ele estava com as vestes sujas. Mas o anjo do Senhor, que estava à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, falou assim para os servos: tira as vestes sujas de Josué e coloca umas vestes limpas. Assim também esse servo é uma profecia que se cumpre hoje na sua vida. O servo sou eu, e através da palavra Deus, ele quer trocar as suas vestes. Você vê que depois ele vai falar para Josué: Josué, não somente você, mas todos os sacerdotes, faça guardar a minha palavra. Faça guardar a minha palavra, porque guardando a palavra vocês vão ficar com as vestes limpas. Então aqui, ó, meu irmão, ele fala: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a palavra está sendo pregada. Cabe você escolher se você vai querer lavar as suas vestes, ou se você vai continuar sujando as suas vestes. Mas ele fala: aquele que quer se suja ainda mais. Bagunça, né? Bagunça ainda mais. Uma vez eu fui evangelizar um cara, assim, eu não era pastor, e eu pregando para ele, falei assim: olha, rapaz, para de ficar. Ele deixava a esposa dele e ele ia para a casa das primas. Sabe quem sabe o que eu estou falando? Casa das primas. Vou falar por parábolas, tem criança aí. E eu falava para ele, falei assim: olha, se você continuar assim, você vai para a ira de Deus, você vai para o inferno. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: eu sei para onde que eu vou, mas eu amo, Fábio, eu não era pastor, eu amo, sabe, beber junto com os amigos, estar no boteco, ir na casa das primas, bagunçar geral. Pelo menos eu vou lá, eu vou para lá, mas curtir mesmo. Tá doendo, mas curtir mesmo. Tá doendo, mas curtir mesmo, me sujei mesmo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: mas eu vou ficar tão feliz. No inferno você vai ficar feliz? Sim, quando eu ver aqueles que falavam de Cristo no mesmo lugar, falar para eles assim: o que você está fazendo aqui, santinho? Seu Deus não te aceitou, não? Aquilo foi um tapa para mim, meu irmão. Isso foi bom, porque eu comecei a analisar do jeito que eu estava andando, se realmente eu estava lavando as vestes. Eu estava lavando as vestes. E ó, aqui ele fala de uma recompensa. Aqui ó: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Aqui ele faz uma promessa. Se os irmãos lerem Apocalipse capítulo 2 ao 3 ali, ele vai fazer diversas promessas. Vai sentar na mesa junto comigo, né? Eu vou dar umas vestes novas. Vai comer da árvore da vida. Não vai mais sentir dor, não vai mais chorar, vai ter paz. É promessas que ele faz. Mas ele fala também: aqueles que não ouvem também tem promessas, né? É choro, ranger de dente, onde que o bicho nunca morre. Então existe promessa para os dois lados. Qual o lado que você vai escolher?
E ó, igual eu disse aqui, ó, lavar as vestes é você guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual você vai ser honrado. Deus, Ele te honra quando você guarda a palavra dele. Vamos colocar uns exemplos. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam na Babilônia, mas eles não se prostraram ali à imagem que Nabucodonosor tinha ordenado que todos tinham que se prostrar. Daniel também. Ele continuou ali orando, falando com Deus. E ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus guardou eles. Mardoqueu, ele também guardou a palavra de Deus, porque Amon queria que ele se prostrasse para ele. E a palavra de Deus proibia um homem se prostrar para outro homem ali. Era somente para Deus. Ele falou, eu prefiro morrer. Então cada um foi tentado ali de um jeito, mas eles guardaram a palavra de Deus. Mardoqueu, ele foi honrado. O rei fez Amon sair com o Mardoqueu na praça, com um cavalo, Mardoqueu com as vestes reais, e dizendo assim, assim o rei faz com aqueles que honram ele. Então assim também, eu não sei qual modo você vai ser tentado. Às vezes você não vai ser tentado assim, tentado adorar, se prostrar para uma imagem. Às vezes você fala, não, eu não creio nisso não, eu creio que somente em Jesus. Mas às vezes você vai ser tentado em outra coisa, em outra área. Às vezes é amando Deus sobre todas as coisas. Às vezes você não está amando, você está quebrando algo aí. Às vezes, por exemplo, eu posso falar assim, na fornicação, você está quebrando. Você está quebrando a palavra de Deus. Você não está honrando ali, o diabo está rindo da sua cara. Você, em vez de estar lavando as suas vestes, você está sujando. Agora você é honrado quando você guarda ali a palavra de Deus. Não vou fazer isso não. Eu vou lavando as minhas vestes. Igual você tem aqui, Mardoqueu, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros foram honrados, mas porque guardaram a palavra de Deus. Então, sempre medita nisso. Davi não era bom de guerra, sim ou não? Quando ele ia para o campo, ia guerrear, não era bom? Não vencia as guerras? Mas o diabo falou assim, estou cansado de perder para ele, na guerra. Eu vou procurar outra área. Deixa eu ver o ponto dele fraco aqui, faz de conta que você é Davi. Davi era pequeno, você está mais para... Ponto fraco de Davi era a mulher. Ele foi para outra área. O diabo, ele vai procurar uma área para tentar te derrubar, para tentar assim fazer você sujar as suas vestes. Mas eu vou pedir agora para os irmãos irem em Mateus capítulo 22, meus irmãos. Igual eu disse, através da palavra Deus quer lavar as suas vestes. Igual eu tenho ensinado, o Erisvaldo, sempre eu tenho falado isso. Você que é acostumado a orar, a rezar, você sempre fala assim na oração: seja feita a tua vontade, Pai. Sim ou não? Não é assim que a gente ora? Sim ou não? Seja feita a tua vontade. Mas às vezes nunca foi. Eu falo mesmo, a vontade de Deus é que o filho fica firme e forte na casa dele, sim ou não? Aí você está firme e forte na casa do Pai? A vontade de Deus é quando a gente, começa a andar conforme a palavra dele. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu faço a vontade de Deus. Eu faço. E eu não fico confundido não nas coisas que Deus fala comigo. Eu não fico assim, porque a palavra dele é a lâmpada. Olha aqui, ela vai iluminando assim os meus passos. Aonde eu andar. Às vezes as pessoas podem enfrentar uma calúnia sobre mim, sobre você, mas você vai falar assim: Deus, eu estou andando corretamente com o Senhor. O Senhor que me justifica. Você vai continuar, você vai estar em paz. Porque você sabe que você está andando conforme a palavra de Deus. E Mateus capítulo 22, vocês acharam? Jesus Cristo vai falar uma parábola. Eu vou ler aqui o versículo 2.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha, Deus querendo limpar eles através da palavra, limpar eles, mas eles não quiseram. Eles sempre arrumavam uma desculpa. Isso eu estou falando aquele Jesus Cristo estava falando essa parábola para os judeus, mas serve para os tempos de hoje também. Você sai convidando: olha, vamos lá para a casa do Senhor, sabe, para Deus limpar as nossas vestes, não para a gente sujar mais ela, querendo as coisas terrenas, sabe, se importando com as coisas terrenas. Não, você tem que se importar com a salvação. Com a salvação. Quando você morrer, você pode ter certeza que as pessoas vão te esquecer. Quando eu morrer, minha filha vai me esquecer. Ela vai ter só uma lembrança: meu pai era gente boa. Você entendeu? Quando você morrer, você pode ter certeza que o seu marido vai arrumar outro. Olha para ele: você vai mesmo? Mas não vai. Você não pode mentir. Você morreu primeiro. E se você morrer, infelizmente, eu tenho que ser realista, sua esposa vai arrumar outro, vai ficar lá, morreu. E se você não andou com Deus, é capaz de arrumar o marido, arrumar uma outra cristã. Vamos para a igreja, meu irmão, e ser salvo, e você perder a salvação por causa da... E vice-versa. E vice-versa. Então, tem pessoas que pensam assim: ah, Deus é bonzinho, eu não estou fazendo mal para ninguém. Tem muitos crentes lá que faz coisas piores do que eu. E aqui ele está falando a importância de você estar na igreja. Não vem falar assim: eu sou a igreja. Não, você é o templo. Você pode ser olha lá, se você não preparar aí o coração, igual eu falei, você não vai ser o templo de Deus, não. Igual eu preguei, quem vem acompanhando as pregações, que fala que aqueles que não andam conforme a palavra de Deus, não é Deus que governa ele. Quem dirige ele é o próprio Satanás, o próprio diabo. Você entendeu? Eu tenho pregado e tenho ensinado. Por isso que eu peço para os irmãos, quando os irmãos não vierem na igreja, pelo menos assista ali as pregações e vai tomando posse. E vai tomando posse, porque aqui eu vou ler novamente o versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, tenta entender isso. Se você estiver longe não andando nos caminhos do Senhor, não querendo conhecer Ele, conhecer a palavra dEle, assim, isso é uma profecia que vai se cumprir na sua vida. E diga aí: misericórdia, pastor. Misericórdia mesmo, né? Você tem que ter na sua vida. Pode passar céus e terras, meus irmãos, mas a palavra de Deus não há de passar. E Ele quer te lavar, Ele quer te purificar. Amém? Agora é onde que a gente entra. Ele manda chamar assim, prostituta, sim ou não? Manda, sim ou não? Ele manda chamar traficante. Chama: eu quero a minha casa cheia. Chamar bons e maus. Você fala: chama quem vocês acharam aí, eu só quero minha casa cheia. E assim, por exemplo, os servos somos nós. Sou eu hoje aqui, representando o servo de Deus na sua vida. Eu sou o seu escravo. Eu estou aqui para te servir.
com a palavra de Deus. E olha aqui, ó, no versículo 9: e depois as cidades dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontraram. Versículo 10: e os servos saindo pelo caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidado. Cheia de convidado. Cheia de convidado. Assim também, alguém te convidou para você estar hoje na igreja, e você está aqui. Mas ó, igual é necessário, meus irmãos, lavar as vestes, tirar, trocar as vestes. Olha aqui, ó, no versículo 11: o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. Ele vai dizer assim, ó: disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então não é de qualquer jeito. Por isso que eu falo, através da palavra. A palavra de Deus vai nos lavando, a palavra de Deus vai trocando as nossas vestes. Citei Zacarias, que quem era o acusador que estava com Josué lá? O diabo, Satanás. Zacarias capítulo 3. Satanás estava acusando o Josué. Está com as vestes sujas. Jesus Cristo, né, que o anjo ali representa Jesus, fala assim: não, os meus servos vão trocar as vestes dele. Lá em Zacarias era Satanás ali, sabe, que estava acusando ali Josué. Mas Deus falou assim: ó, meu servo vai trocar as vestes dele. Mas agora entenda, aqui não é mais Satanás que está acusando, é o próprio Deus, que vai dizer assim no versículo 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcia. Não é mais Satanás, é o rei mesmo. O que você está fazendo aqui, amigo? E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. E vai dizer assim: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É uma profecia que pode se cumprir na sua vida, meu irmão. Pode se cumprir na sua vida, porque é poucos que, sabe, deixa a palavra ali, sabe, que se rende, que teme mesmo. Eu tenho pregado, mostrado o que está por vir, sabe, Deus não se agradando, pior, as coisas ficando, as pessoas pensando que iriam ser salvas, Deus destruindo. E eu falo assim, ó, igual eu preguei na quarta-feira, tem pessoas que vai morrer, sabe para quê? Para Deus tentar despertar você. É igual a pandemia, quantas pessoas morreram, e você está indo, tendo essa oportunidade, porque depois que você fechar os olhos, aí a gente vai dar valor para o Evangelho. É igual aquele jovem rico, ele fechou os olhos, quando ele abriu, toma um lado: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E depois que você fechar os olhos, não tem mais jeito. Então assim, deixa a palavra te lavar. É igual, ó, entenda isso aqui. Ele fala assim, ó, no versículo 11 novamente: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcia. Você já foi padrinho de alguém no casamento? Você já foi? Quem já foi? Não? Sabemos que quando assim tem um casamento, o que o noivo faz? É o noivo: olha, volta um pouquinho, deixa eu voltar aqui, que eu gosto assim. O que eles fazem? Não faz isso não, cara. Olha, pega essa daqui, cara. Eles fazem o quê? Ó, os padrinhos, é um terno, eles escolhem lá, um terno preto,
Todos os padrinhos um terno preto, uma gravata assim, rosé, vamos dizer assim, rosé. Ou borboleta, todos têm que ter uma borboleta, assim não é? As mulheres, vamos colocar assim, ó, as mulheres todas têm que estar com um vestido vermelho. Vermelho, todas têm que estar com um vestido vermelho. E sabe por quê? Assim, tem isso. O homem não liga muito se o outro homem estiver mais belo que ele. Mas a mulher tem esse negócio aí, ela tem que ser a estrela do casamento. Se vê outra mulher mais bela do que ela, diz que ela fala, não, vamos colocar uma roupa assim, normal, assim, para as madrinhas, é ou não é? Eles vão. É, porque a mulher tem esses negócios. Não acredito, ó, a mulher está destacando mais do que eu ali. Você entendeu? E eles são obrigados a entrar assim com essas roupas, porque foi passado. Assim tem festa, sim ou não? Que às vezes eles fazem lá de fantasias. Ó, todo mundo do pijama, todo mundo tem que ir de pijama. Assim também Deus está falando. Assim também Ele está falando assim, ó, tem que estar com as vestes de núpcia. Por isso que você tem que estar. Você está ali, como você tem essas vestes? Através da palavra, é ouvindo, é buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. E uma coisa que é bem interessante, só quem casou sabe disso. Quem prepara a noiva? É o noivo que prepara a noiva? Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Sim ou não? Não, o noivo vai ver ela só. Isso era antes, né? Hoje já não existe mais isso não é? Hoje já não tem mais isso não. Mas ó, assim, só na hora do casamento. Mas agora Cristo não. Ele é um noivo que prepara a sua noiva. Olha o que está escrito aqui, ó, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. 27. Mas espera, deixa os irmãos achar. Versículo 25. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha aí, Ele mesmo ali, Ele cuida da sua noiva. Ele mesmo, olha aqui ó, no versículo 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Ele mesmo prepara a sua noiva. Mas através do que, minha gente? Através da palavra. Por isso que eu falo assim, ó, se rende à palavra. Deixa a palavra te transformar. Amém? Deixa a palavra te lavar. Amém? Começa vindo assim, com uma grande humildade. Assim, não é do dia para a noite que você vai ficar limpo também não, meu irmão. Você acha que é assim? Do dia para a noite você vai se transformar? Não, para me chegar aqui, meu irmão, olha, eu me sujei ali, ó, não querendo me sujar, mas clamando a misericórdia de Deus. Eu não quero mais, Pai. Só me liberta. Eu vim da prostituição, da masturbação, eu vim das drogas, meu irmão. Eu vim do pecado, eu vim lá do poço mesmo. Das drogas mesmo. Mas eu vinha buscando assim, e cada dia que eu passava ele ia me purificando, ia me purificando, e às vezes eu falava assim, não, o Senhor esqueceu de mim, não é possível. Mas Ele assim, ó, interiormente, Ele estava trabalhando, e hoje eu estou aqui. Então continua vindo, né? Aos pouquinhos Ele vai te lavando. É igual Jesus Cristo fala que quando alguém se batiza, ele torna-se uma criança ali. Uma criança quando nasce andando já, gritando pai, mãe, não, é carregado no colo. Assim também Deus, Ele vai
Aí depois a criança fica durinha, o que acontece? Não, vou ensinar ela a dar uns passos. A criança não cai às vezes, mas ele levanta novamente, né? Mas continua vindo com toda humildade e pedindo para Deus. É por isso que eu falo, a igreja, por exemplo, a gente não tem que julgar ninguém. Até estava conversando com os irmãos, assim, a gente não tem que julgar ninguém. A gente não tem que olhar o irmão do lado, não. A gente tem que olhar a gente, focar na gente. Se a gente olha para o irmão do lado, a gente perde a nossa salvação, assim, porque a gente esquece de se olhar, né? Assim, às vezes a gente cobra dos outros, mas a gente tem que, assim, cada um, só Deus sabe a oração de cada um aqui, ó. Somente Deus sabe, né? Então foca em você, foca, começa. Se o irmão estiver buscando lá, você busca, deixa o irmão. Paulo fala que é uma corrida, e o troféu é chegar na linha final, é conseguir chegar até o final, né? E corre você, né? E deixa o irmão. Às vezes o irmão vai mais devagarzinho, assim, mas iremos chegar. Amém, meus irmãos? Então, ó, a gente lava as nossas vestes através da palavra. Ele é a palavra. Não fica pensando que Cristo não, apenas, não, Ele é a palavra. Ele continua sendo a palavra, e a palavra que nos purifica. Só para finalizar, João capítulo 14, meus irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Dê essa oportunidade. Deus está querendo te tirar da ira. E ó, não se importa se você perder algumas coisas, não. Às vezes você perdendo algo que para você é valioso, você está ganhando algo mais valioso ainda, que é Cristo. João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aqui, ó. Falar que ama Jesus, todo mundo ama. Você ama Jesus? Sim ou não? Mas ele fala, quem ama Ele, guarda a palavra dele. E meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Amém? Lavando as vestes. E somente através da palavra. Não é apenas estar aqui dentro da igreja. Não é apenas estar aqui, falar, não vou descer as águas ali, não, vou apenas me lavar lá nas águas. Não, você tem que lavar assim através da palavra. O batismo é só um compromisso, é igual um casamento. Um casamento que você faz assim com o cônjuge, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, eu vou ficar contigo. Assim é o batismo. Assim é o batismo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Ó, vou citar só mais um versículo. Quando Jesus Cristo ele ora pela vida dos discípulos, e depois ele faz uma oração pela vida daqueles que iriam ser discípulos, que somos nós. Ele vai dizer assim, ó, santificai-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé. Amém. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Erga a sua mão. Erga a sua mão, eu vou fazer uma oração. E deixa a palavra te guiar. Tem alguém? Então continua, meu irmão, firme e forte nessa caminhada. Vai vindo aos pouquinhos, Deus vai se revelando, vai quebrantando o seu coração, assim como Ele tem feito com o meu também. Mas não deixa de não vir, não. É só através da palavra. Só através da palavra. Em João capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer, eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara ressecará, e os colhem e lança no fogo eterno. Deus quer te livrar desta ira. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, aqui todo mundo já é de Deus. Amém. Glória a Deus. Igual tem